Abra sua Bíblia comigo em João, Evangelho de Jesus Cristo, na perspectiva de João, o evangelista, no capítulo 1. Olhando a igreja daqui, é tão bonito ver vocês. Obrigado pela presença de vocês, a Deus toda a glória por estarem aqui, a fim de que juntos glorifiquemos o nome do Senhor. Quero destacar a atenção do conselheiro e dos coordenadores da UPA, no trabalho com os adolescentes, neste final de semana, atendendo o pedido do pastor de trazê-los para a igreja. Sei que estão cansadinhos, não estão? Estão um pouquinho cansadinhos? Mas eu prometo que eu não vou fazê-los dormir, tá bom? Obrigado por estarem aqui. Louvado seja Deus pela vida de vocês. Evangelho de João, capítulo 1. Dan, depois você me traz uma água, por favor. Do versículo 14 ao 18. E o texto diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama: Este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Amém? Amém. Até agora nós temos visto João, o evangelista, eu vou falar assim para distingui-lo de João, que aparece no versículo 15 aqui, como quem conhecemos, o João Batista. João evangelista é o autor do livro, mas o seu homônimo, o outro João, é aquele primo de Jesus que batizava. Daniel. Então não confunda um João com o outro João. Alhos com bugalhos, não confunda. Então o próprio João, autor do livro, ele vem aqui agora testemunhar e falar de outro João, o João Batista. Mas, como foi das vezes anteriores, eu não vou tratar sobre o testemunho de João hoje. Oportunamente nós vamos reunir todos os textos que falam de João Batista, tratarei deles todos numa mesma mensagem. Mas até agora nós vemos aqui João evangelista apresentando e falando da segunda pessoa da Trindade como sendo o Verbo. E para quem não acompanhou as mensagens anteriores, a palavra que nós temos no nosso texto traduzida por verbo é a palavra logos, e que na nossa versão é traduzida por verbo, para falar que é a palavra de Deus. Só agora, no versículo 17, observe comigo aí na sua Bíblia, pela primeira vez no Evangelho é que então ele vai usar o nome Jesus Cristo. Até o versículo 17, toda referência à segunda pessoa da Trindade, ela foi chamando ele de Verbo. E só agora é que ele usa o nome completo, Jesus Cristo. Diferente dos outros evangelhos, que falava apenas Jesus, aqui ele fala Jesus Cristo, Jesus o Messias, Jesus o Cristo. Compreenderam até aí?
Guardem essa informação, portanto. Então, toda vez que eu falar do verbo ou do logos, eu estou falando de Jesus Cristo. Mas vou preferir falar verbo ou logos, porque João ainda não o chamou de Jesus Cristo. João ainda está chamando ele de verbo. E por que é que ele faz isso? Só rapidamente lembrando as mensagens anteriores. Porque Jesus Cristo é ele já encarnado. Depois que ele nasceu, ele recebeu o nome de Jesus. E depois do seu ministério, conhecido como Jesus o Cristo, Jesus Cristo. Mas antes do seu nascimento, ele não tinha ainda o nome de Jesus. Ele é chamado de verbo. Ele é chamado de logos. No conceito grego, logos é essa força. No conceito grego, ele é essa força, esse poder impessoal que fez todas as coisas. E agora, João usa esse conceito dos gregos e o debate dos gregos sobre o que é o logos, que a nossa versão traduz para verbo. O que é o logos? Aí João pega esse conceito para dizer, essa força que os gregos falam, que criou o cosmos inteiro, o universo e todas as coisas, essa força, esse logos, é o verbo. E agora no verso 17 vai dizer, é Jesus Cristo. Antes de ele nascer e ser chamado de Jesus, ele já existia, ele estava lá na criação, junto com Deus o Pai Criador, junto com o Espírito que pairava sobre a face das águas. Agora ele vem dizer que no princípio também havia o Logos. E esse Logos é o Filho de Deus, conforme ele vai nos apresentar. Mas até então ele não o chamou pelo nome de Jesus, somente pelo nome de verbo, Logos, verbo. Explicado isso para quem não acompanhou as mensagens anteriores, se você observar no versículo 10, que foi meditado semana passada, ele vai dizer que o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele. Contudo, o verbo, ele não ficou como que no céu, vamos pensar assim, que Deus está num lugar muito mais alto do que nós, sua mente é muito mais alta do que a nossa, quanto alteia, quanto distancia, a terra do céu assim distancia a mente do Senhor e a sua habitação deste mundo corrupto em que vivemos. Então pensando nessa perspectiva de que Deus está num alto e sublime lugar, o Logos, a segunda pessoa da Trindade, o Verbo de Deus, ele não se contentou em ficar como que olhando lá de cima para o mundo criado. O verso 10 vai dizer que o verbo estava no mundo. Ele veio para o mundo. E que para este mesmo mundo que foi feito por intermédio dele, ele veio para esse mundo. Então ele não se contentou em ficar de lá como que da sacada ou da janela do céu, contemplando tudo aquilo que ele fez, toda a sua criação. E ele veio para o mundo. Como é que ele veio para o mundo? Agora o texto vai esclarecer para nós. Verso 14. E o Logos, o verbo, se fez carne. Como é que ele veio para o mundo? Fazendo-se igual a nós. É muito importante essa informação de João, porque no contexto, ele usa aqui agora de um conceito grego, e no conceito da cultura grega, da mitologia grega, quem aí acompanha aí os filmes que retrataram mitologia grega, vai se lembrar que os deuses gregos, eles se camuflam de humanos. E, por exemplo, Zeus, uma hora ele aparece como um homem natural, mas ele é uma aparição humana, ele não é verdadeiramente humano, porque ele é um deus na cultura grega. E ele aparece como sendo um homem comum, e ele se relaciona com uma mulher, e ele tem um filho com essa mulher, e esse filho que ele teve com essa mulher humana, dela sai agora um semideus, um super-homem. Na cultura grega era assim, os deuses, eles se camuflavam de seres humanos para interagir e se relacionar com as mulheres humanas. Contudo, João vai dizer que o Logos, ele não se camuflou
como um ser humano, fazendo-se parecer com um ser humano. Ele se fez verdadeiramente humano. Ele se fez carne. E o termo carne aqui quer dizer muito mais do que simplesmente ter carne, sangue, ossos. Ele teve tudo isso. Ele nasceu. Maria concebeu do Espírito Santo e gerou no seu ventre aquela criança como qualquer outra criança. Nasceu, foi dada à luz, cresceu sendo humana, foi criada, cuidada. Se ela não limpasse Jesus, dava assadura nele. Naturalmente, não é porque ele é filho de Deus que ele não ia assar a sua pele suja. Ela precisou dar banho, amamentá-lo. Se ela deixasse ele de qualquer maneira, uma fera poderia vir e comê-lo. Ela o protegeu. Ele careceu de todos os cuidados. Ele era verdadeiramente humano. E o termo carne fala muito mais do que simplesmente ter corpo, ossos, carne e sangue. O termo carne aqui fala que ele tinha toda a natureza humana. E, portanto, tendenciosa para a corrupção, e por isso ele foi tentado em todas as coisas e não pecou. Ele, sendo homem, ele estava passível de todos os sentimentos que você e eu temos. Ele se fez assim, verdadeiramente humano. E por isso, sujeito à debilidade, à transitoriedade, à finitude, à mortalidade. Tanto que ele morreu por fim. Sujeito a todas as intempéries do tempo, como você e eu, sentia frio e calor. Precisava no inverno se abrigar e se agasalhar, assim como eu e você. E mais do que isso, o verbo de Deus não está apenas como, João vem retratar isso, que ele não é apenas um conceito, uma ideia de verbo, de logos, como debatiam sobre o sentido desse logos, os gregos debatiam sobre isso, mas mais do que meramente um conceito, João vai estar dizendo, o verbo, o logos, é uma pessoa, é mais do que um conceito, é uma pessoa. E nós vemos ele plenamente na pessoa de Jesus. É isso que o João vem dizer. E com a encarnação do verbo, com o nascimento de Jesus, ele nasce como todo ser humano e ele era integralmente humano. E ele não somente carecia na infância dos cuidados da sua mãe, inclusive ser amamentado, como também, por isso teve fome, mas Jesus chorou. Nós vemos isso no episódio de Lázaro, da ressurreição de Lázaro. Jesus, ele teve angústia e tristeza. Minha alma está profundamente triste, angustiada. Ele disse isso no Getsemane, naquela noite da sua tentação, à véspera da traição e morte. Jesus sentiu dor. Não é porque era Deus que ali sendo castigado, torturado e depois crucificado, que ele ali disse, olha, agora eu não quero sentir dor. Não, ele se sujeitou à dor. E mais do que isso, na cruz ele disse, eu tenho sede. Ele se sentiu desamparado, Pai, por que me desamparaste? E por fim então, na tua mão entrego o meu espírito. Morreu. Integralmente humano. Ele não era uma ideia. Ele não era como os gregos, um Deus que se fez passar por homem e andou aqui fazendo-se de conta que era homem. Ele era verdadeiramente Deus. João combate isso porque naquela época havia um conceito entre os cristãos, crescendo, se tornando popular, de que Jesus parecia ser humano, mas ele não era na essência ser humano. E ele combate isso. No final do Evangelho, João vai nos mostrar que a nossa redenção, a nossa salvação está fundamentada no episódio da cruz. Mas nesse momento aqui, ele está nos mostrando que o verbo, ele ainda não falou da pessoa de Jesus, ele está nos mostrando que o verbo fez-se carne, ele tornou-se carne. E uma vez que o propósito da sua encarnação é por fim a nossa redenção, ou seja, morrer na cruz, ele ia nascer porque ele tinha que depois morrer na cruz, então o primeiro passo para a cruz foi a encarnação de Jesus. Ao tornar-se ser humano, ao nascer como ser humano, foi o primeiro passo que ele dá em direção à cruz. E é por isso que João Batista,
que era primo de Jesus, 6 meses mais velho que Jesus, inicia o seu ministério, e quando, depois de falar e anunciar sobre a vinda do Messias, o reino está próximo, quando ele o vê, quando João Batista vê a Jesus, a sua afirmação sobre ele, no primeiro encontro dele com Jesus foi: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então João Batista, antes de batizar Jesus, já declarou para o que Jesus veio: para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o ato da encarnação, quando o Verbo se torna carne, é o primeiro passo em direção a esse propósito. Esse é um exemplo extraordinário de solidariedade. O que é solidariedade? Inclusive hoje muitos irmãos trouxeram vários alimentos aqui para cestas básicas. Isso é solidariedade, ser solidário ao próximo. O maior exemplo de solidariedade nós vemos na pessoa de Jesus, que vendo a nossa miséria, a nossa necessidade, Ele veio até nós para nos satisfazer, nos atender, nos suprir em toda a nossa carência. Contudo, Ele fez mais do que isso, então nós não podemos dizer que é uma simples solidariedade. Ele fez mais do que isso, Ele não simplesmente deu o que estava sobrando de si, Ele deu tudo de si. Ele se encarnou, fez-se semelhante a nós, Ele veio a esse ambiente corrupto dos homens, deixando a sua glória, vem a esse ambiente corrupto dos homens, Ele enfia o pé na lama, por assim dizer, para nos tirar da lama. E não simplesmente nos tirar da lama, para nos salvar da lama. E para isso foi necessário Ele morrer na lama em nosso lugar. Então é mais do que solidariedade, é amor. É o amor no seu sentido lato, abrangente, extraordinário. É um amor que requer altruísmo, abnegação, em que você dá tudo de si pelo outro, não pensando em reservar nada para si mesmo. Você se dá por inteiro para o outro. E é isso que Jesus fez, quando Ele se tornou carne. Percebe a complexidade, a profundidade destas poucas palavras: e o Verbo se fez carne. Quanta coisa está relacionada com isso, quanta consequência positiva vem a partir disso. E o Verbo fez, o que Ele fez quando Ele se tornou carne? Ele habitou entre nós. Isso aqui é extraordinário. Me permita aqui ser um pouquinho chato e explicar aqui o sentido da palavra habitar. A palavra habitar vem da mesma palavra que no Antigo Testamento é tabernáculo. O tabernáculo da presença de Deus no meio do seu povo, que representava a presença de Deus no meio do povo. Era o tabernáculo lá no Antigo Testamento, que era uma tenda armada no meio do acampamento. Dentro dela estava a Arca da Aliança, onde Deus se manifestava. Então o tabernáculo era a presença de Deus no meio do seu povo. Então a palavra, quando diz que Ele veio aqui habitar entre nós, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, a palavra habitou aqui, Ele tabernaculou, Ele montou a sua tenda entre nós. E isso é extraordinário, porque Moisés, quando estava no deserto, ele pediu a Deus, dizendo: se a tua presença não for conosco, não nos faça sair deste lugar. Ele estava dizendo para Deus o seguinte: olha, se o Senhor não caminhar com a gente, nós somos de fato pecadores. Mas se o Senhor não caminhar com a gente, é melhor morrer aqui, é melhor parar com esse projeto por aqui mesmo. Não vale a pena continuar à frente. Se a tua presença não vai conosco, não nos faça subir deste lugar. E aí Deus garantiu ali para ele, para Moisés, a presença dele, divina, a presença de Deus no meio do seu povo. Então Deus, a partir daquele momento, está, através do seu anjo, também a segunda pessoa da Trindade, tabernaculando, morando no meio do povo, no acampamento. Deus fez isso, mas ainda assim era uma presença muito discreta, porque você não via Deus, você via a nuvem durante o dia, protegendo o sol. Você via uma coluna de fogo à noite, iluminando, clareando e aquecendo eles no inverno, na noite fria do deserto. Mas você não via a pessoa de Deus verdadeiramente. E agora, na pessoa de Jesus, você vê a Deus plenamente. Então, a vinda de Jesus é a manifestação plena da presença de Deus entre nós.
E aí Jesus ainda nos prometeu no final do Evangelho de Mateus, dizendo: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. E mais do que isso, ele falou: eu vou, mas não vos deixarei órfão, enviarei o Espírito Santo. E ele enviou o Espírito Santo que habita dentro de nós. Olha que coisa preciosa, Deus garantindo a sua presença no meio do seu povo. E não somente isso, olha, o mesmo João escrevendo Apocalipse, você vai ver lá no Apocalipse que foi lido hoje, que ele diz que o próprio Deus descerá depois da volta de Jesus e habitará no meio do seu povo. Deus eternamente fará morada entre os homens. E o texto vai dizer: então ouvi grande voz vindo do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. E no final desse trechinho ele vai dizer: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Por fim, o objetivo final, depois da volta de Jesus, é Deus mesmo habitar entre os homens, a presença dele garantida eternamente. A presença de Jesus já foi até então a maior manifestação da presença de Deus entre os homens. Mas isso se tornará ainda mais dilatado, uma presença mais real, depois daquele glorioso momento da volta de Jesus, quando Deus mesmo estará vivendo eternamente entre os homens. O Verbo eterno do Pai que habitou entre nós é o cumprimento de todas essas promessas no Antigo Testamento, e havendo por sua vez de encontrar pleno cumprimento depois da sua volta, quando Deus mesmo habitar entre os homens. E ele vai dizer aqui que pela manifestação, pela encarnação, o Verbo se fazer carne, versículo 14, e habitar entre nós, ele vai dizer: e vimos a sua glória. Nós vimos a sua glória. O que João e os demais, não só João viu, ele não diz eu vi a sua glória, ele diz nós vimos. Ele evoca outras testemunhas, todas aquelas pessoas que conviveram com Jesus e que viram, participaram do ministério de Jesus, foram discipuladas por Jesus, caminharam perto de Jesus, viram a glória de Deus manifesta naquela pessoa. Os judeus, de modo geral, viam simplesmente um homem, olhava e via o filho de Maria e de José. Ele não é de Nazaré? Não estão entre nós a sua mãe, seus irmãos e irmãs? É assim que eles viam. Mas aqueles que conviveram com Jesus de perto, naquele corpo natural, a qualquer corpo humano, estava como que aquele corpo, como que um vaso de barro. E dentro desse vaso de barro, a plenitude do ser de Deus. E de vez em quando aquele corpo mortal não resistia a essa glória dentro dele. E de vez em quando irradiava luz. E quando irradiava luz, o milagre acontecia. Aleluia, glória a Deus. De repente, uma pessoa com muita fé vinha e tocava nele. Se eu tocar ao menos a orla da sua veste, eu serei curada. E sem que Jesus dissesse qualquer palavra, ou aquela mulher dissesse qualquer palavra, ela se viu curada. E Jesus de mim saiu o poder. Opa, eu senti saindo poder de mim. Por causa da fé daquela mulher, que humildemente quis tocar em Jesus, viu nele algo diferente que os demais não viam, ela foi curada. E por isso João vai dizer, nós vimos a sua glória. Os atributos da divindade brilhando através daquele corpo mortal, resplandecia a sua natureza divina. Dentro daquele homem, aparentemente, meramente um homem, habitava a plenitude do ser de Deus. E João está dizendo, eu e os demais comigo vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai, como do Filho único do Pai. Essa expressão unigênito aqui, ela fala que ele era da mesma espécie do Pai. Ele é, eu costumo dizer, não me lembro
qual a disciplina. Na minha época, foi isso há muitos anos atrás. No primário, a gente estudou lá sobre os reinos. Existe o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal. Lembram disso? E aí, de qual desses reinos a disciplina diz que nós participamos, que nós fazemos parte? Do reino animal. Aí eu respondo, só se você for um animal, porque eu não sou. Porque eu sou uma espécie diferente. Nós, seres humanos, não fomos feitos no mesmo dia que todos os animais. Então nós não somos do reino animal, biblicamente falando. Nós fomos feitos num dia exclusivo. Deus nos fez exclusivamente no 6º dia. Nós não podemos ser comparados aos animais, ainda que possamos ter, tecnicamente, as mesmas propriedades, mas não podemos ser. Nós somos numa espécie diferente, nós não somos animais, nós somos humanos. Assim como Deus também não é humano, Ele é Deus, Ele é divino. Então Jesus, antes da sua encarnação, Ele era da espécie divina, assim como nós somos da espécie humana e os animais da espécie animal. Ele é de uma categoria diferente. Ele é da espécie divina. E ao dizer que Ele é o Filho unigênito, o termo grego aqui evoca isso. Ele é da essência de Deus. O Logos é da mesma essência de Deus. Ele é, portanto, o Filho unigênito do Pai. E o texto avança agora, eu quero que pule para o verso 18. O verso 14 e o 18 estão conectados. Depois a gente fala o que está no meio. Mas agora o verso 18 vai dizer, ninguém jamais viu a Deus. No verso 14 ele disse, e vimos a sua glória. Olha o verbo ver. Vimos a sua glória. Agora ele vai dizer, ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Então no verso João, ele vai reafirmar que ninguém jamais viu a Deus. Ninguém pode evocar, nem Moisés. Nessa mesma ocasião que eu contei agora há pouco, Deus vai mostrar a sua glória para Moisés, e esconde Moisés numa fenda, põe a sua mão e depois Moisés vê ele pelas costas. Então, ninguém jamais viu a Deus, nem mesmo Moisés viu a Deus. Por que é que Deus nunca nos permitiu vê-lo? Porque é a mesma coisa de explodir uma bomba atômica e você querer contemplar a bomba atômica explodindo. O que vai acontecer? Você já era. E já não existe mais. É a mesma coisa. A glória de Deus para nós, ela nos deteriora. Nós não resistimos nesse corpo mortal, pecaminoso, na presença de Deus. É por isso que Isaías vai dizer, ai de mim, estou perdido, porque os meus olhos viram o Rei. Ele teve uma contemplação da glória de Deus. Ele nem viu a Deus. Porque as abas das suas vestes enchiam o templo. A casa se encheu de fumaça. Ele sabia que tinha uma coisa extraordinária acontecendo ali. Ver a Deus mesmo, ele não viu. Mas a simples manifestação de Deus ali foi o suficiente para abatê-lo, jogá-lo por terra. E ele dizer, ai de mim, estou perdido. Ninguém jamais viu a Deus. Com toda a convicção, João está afirmando isso. Então, como é que nós podemos ver a Deus? Somente através da pessoa de Jesus. Por que nós não podemos ver a Deus? Porque Deus é Espírito. A palavra de Deus diz, Deus é Espírito. Não há nenhuma limitação em Deus para Ele se revelar a nós. Mas faz parte da natureza dEle, Ele é Espírito. Ele não pode ser visto, captado pelos nossos sentidos. Ele não quis se revelar a ninguém, para ninguém construir uma ideia, uma imagem dele e adorar a imagem ao invés de adorar o Criador. A Bíblia ensina sobre isso. Então, mais perto que o ser humano chegou da visão de Deus, é aquilo que aquela geração viu na pessoa de Jesus. E por isso ele vai dizer no versículo 18, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. E veja que agora, diferente do versículo 14, ele falou, o unigênito do Pai, no verso 14, finalzinho do verso 14, ele fala, o unigênito do Pai, o Filho único do Pai. Agora ele vai falar algo extraordinário no verso 18, o Deus unigênito. No verso 14 ele chama Jesus de o Filho unigênito do Pai. No verso 18, o Deus unigênito. É totalmente diferente, é a mesma coisa, mas totalmente diferente. No verso 14 ele está dizendo que ele procede do Pai. Ele é filho do Pai, da mesma essência que o Pai, da mesma espécie que o Pai. Só que agora ele vai dizer, ele era igual ao Pai, ele era Deus. A
palavra grega aqui é monogenes theos. Theos é Deus. Na outra palavra apareceu que ele é filho de Deus, mas aqui a palavra é, ele é Deus. Por que é importante destacar isso aqui? Porque existe um ramo do cristianismo que diz que não crê na Trindade. Existe um ramo do cristianismo que diz que Jesus é a encarnação de um dos querubins. Que ele foi a primeira criação de Deus, mas ele não é filho de Deus e ele não é Deus. Existe esse ramo, esse segmento do cristianismo que não crê na Trindade. Existe Pai, Filho e Espírito Santo. Não crê que Jesus é, de fato, igual a Deus, Pai, que é o próprio Deus encarnado. Mas aqui ele está dizendo, ele é Deus. A palavra no texto original está mostrando que ele é Deus. O Deus unigênito foi quem revelou o Pai. E ele só faz isso e consegue fazer isso porque ele está no seio do Pai. Ele está em constante intimidade com o Pai, em constante comunhão com o Pai. E mesmo quando esteve peregrinando por aqui, nos seus 30 e poucos anos, ele estava em plena comunhão com o Pai. Mesmo ali na sua encarnação, não rompeu a sua comunhão com o Pai. Só ele que conheceu o Pai é que pode revelar o Pai. E nós o vemos na sua plenitude na pessoa de Jesus. E por isso o texto vai dizer, foi ele quem o revelou, foi ele quem revelou o Pai. A palavra revelar aqui é uma palavra que quando a gente faz seminário, a gente estuda, a palavra é exegese, é uma palavra difícil. Exegese, o que é exegese? Exegese é estudar o texto nos seus originais, para entender o sentido real do texto, extrair toda a verdade do texto. É fazer esse exercício, como num laboratório, quem trabalha com biomedicina vai examinar lá micróbio e tudo mais assim, olhando no telescópio, examinando tudo, assim a gente faz examinando o texto, para descobrir o texto na sua plenitude. O que o texto tem a revelar ao máximo para nós? Isso se chama, esse exercício, essa tarefa, se chama exegese. E a palavra aqui usada é, quando fala que ele revelou o Pai, a palavra é exegese. Ou seja, ele apresentou Deus nos mínimos detalhes. Foi ele, Jesus, quem nos apresentou Deus da forma mais plena possível ao homem perceber, conhecer e ver a Deus. Somente na pessoa de Jesus. Quando um dos seus discípulos disse para ele assim, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Qual foi a resposta dele, quem lembra? Vai ganhar um ponto aí na nota final, quem fizer. Qual foi a resposta? Há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido? Olha a resposta de Jesus. Quem vê a mim, vê o Pai. Então ele apresentou Deus na sua plenitude. Se você está entre aqueles que esperam quando chegar no céu ver Jesus, o Espírito e o Pai, eu já quero te dizer que isso não vai acontecer. Você vai ver a Deus como aquela geração viu a Deus, na pessoa de Jesus. Nós nos aproximaremos de Deus na sua plenitude quando nós estivermos abraçados com Jesus. Aleluia, glória a Deus, hein? Glória a Deus, aleluia. Como o verbo de Deus que se tornou carne, Jesus foi em tudo essa perfeita explicação do que significa Deus. Essa perfeita e plena apresentação da pessoa de Deus. Esta é a maior dádiva da revelação de Deus. A pessoa de Jesus. É o que nós, humanos, melhor conseguimos perceber, captar e nos aproximar de Deus, é na pessoa de Jesus. E por isso nós cantamos aqui hoje, sem combinar com o Ministério de Louvor, e foi providencial, o Espírito de Deus conduzindo isso, nós cantamos, mostra-nos quem Tu és, e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Aleluia! Mostra-nos quem Tu és, ó Deus, e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Você pode dizer isso? Amém? Glória a Deus por isso. E nós temos isso na pessoa de Jesus. Nós temos isso plenamente na pessoa de Jesus.
Então, em primeiro lugar, o que o texto nos ensinou, e que eu não anunciei, foi que Deus se revelou plenamente na pessoa de Jesus. É a maior revelação que você e eu podemos ter de Deus, é vê-lo na pessoa de Jesus. E em segundo lugar agora, a revelação de Deus na pessoa de Jesus nos trouxe plenitude, graça e graça abundantes. Veja os versículos 16 e 17 juntos. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e temos recebido graça sobre graça. Olha o versículo 16 tratando sobre isso. O versículo 17 vai falar porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade por meio de Jesus Cristo. No verso 14 ele já tinha citado essa graça e verdade também. Então, por meio de Jesus, você e eu recebemos da plenitude de Deus. E recebemos graça sobre graça. Somente em Cristo Jesus nós podemos receber essas coisas. Somente aqueles que estão em Cristo Jesus podem receber da plenitude de Deus. E recebendo da plenitude de Deus, recebem abundante graça. Aleluia! Somente quem está em Cristo Jesus tem esse privilégio. E o evangelista vai nos dizer isso. Eles não foram meros espectadores, conheceram, conviveram com Jesus. Não foi meramente isso. Mas eles tiveram uma estreita comunhão com Ele. Eles experimentaram, nesse relacionamento com Jesus, da plenitude de Deus. E a palavra plenitude aqui no grego é pleroma. Pleroma também tem um outro conceito grego que fala assim, de Deus plenamente. Deus plenamente, seja qual for o Deus que você tenha, os gregos diziam, o pleroma é a manifestação total de Deus. Para os gregos era isso. E ele vai dizer aqui, essa manifestação total de Deus, da qual os gregos falam, esse pleroma habitou corporalmente na pessoa de Jesus. E Paulo vai atestar isso no texto que o Esdras leu aqui no início, em Colossenses capítulo 2, verso 9, porquanto nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E a palavra que Paulo usa ali é o pleroma da divindade, a mesma palavra grega ele usa ali. Você pensar que Deus, na sua plenitude, habita corporalmente em Cristo Jesus. Por isso eu disse agora há pouco que não alimente uma vã expectativa de ver o Pai e o Espírito distintos do Filho. Você vai ver a trindade, a plenitude do ser de Deus continuamente na pessoa de Jesus. Todos nós que estamos em Cristo Jesus, podemos, à semelhança de João, dizer que temos recebido de Deus esse pleroma, essa plenitude, essa graça sobre graça, essa abundância de bênçãos divinas que vem sobre nós porque estamos em Cristo Jesus. Somente nele recebemos essas coisas. Veja que a essência da vida cristã é essa. Receber bênçãos atrás de bênçãos. E são bênçãos imerecidas. Por isso ele vai dizer graça sobre graça. Essa é a dinâmica da vida cristã. Não recebemos aquilo que merecemos. Nós recebemos gratuitamente. E é uma abundância de bênçãos que não dá para contar. Contexto aqui de graça sobre graça é sem mérito. No decorrer da nossa vida cristã, você pode parar agora e relembrar do momento da sua conversão, quando o Espírito de Deus veio na sua vida de uma forma regeneradora, transformadora, e te fez nova criatura, e transformou um coração de pedra num coração de carne, e te fez nova criatura, e você nasceu de novo, e você diz, aquela ocasião foi a data da minha conversão, da minha regeneração. Ali eu recebi o que muitos dizem sobre o batismo com o Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo de Deus. Eu recebi naquele dia e Deus me transformou totalmente. Mas esta bênção tão extraordinária não se limitou àquela ocasião no passado.
As bênçãos de Deus na sua vida não se reduzem apenas naquela bênção, embora seja mais importante a sua regeneração. Você vai perceber que a partir dali você começou a receber bênçãos incontáveis da parte de Deus. Apesar de muitos falarem que nas igrejas tradicionais não tem milagre, né? A gente não fica publicando isso, não fica fazendo disso motivo para servir a Deus, para buscar a Deus. Mas quantos milagres nós temos recebido, não é verdade? Quantas vezes Deus tem feito coisas extraordinárias por mim e por você. Nós perdemos a conta dessas bênçãos. Graça sobre graça traz o sentido aqui de que ainda nem passou de nós aquela sensação daquela bênção recebida, se ainda tem um pouco daquele êxtase, daquela bênção recebida, e ainda não terminou essa sensação e já está chegando outra bênção por cima. Como as ondas na praia que são incessantes, uma sobre a outra, assim são as bênçãos de Deus na nossa vida, uma após a outra, incontáveis bênçãos. Graça sobre graça, como uma fonte inesgotável que está jorrando continuamente sobre um lugar que já está pleno de água. E ela continua jorrando mesmo assim, e o lugar está transbordando água, e ela continua jorrando mesmo assim. Assim são as bênçãos de Deus na nossa vida. Por isso, João está dizendo, eu e a minha geração, nós vimos a plenitude, na convivência com Jesus, nós recebemos da sua plenitude, nós recebemos graça sobre graça. Todo aquele que está em Cristo Jesus tem essa experiência verdadeira, de ter a consciência do quanto tem recebido de Deus na pessoa de Jesus, e de quanto não merece essas bênçãos, mas Ele continua nos dando uma atrás da outra, continuamente. E por isso Ele vai então agora falar sobre... Verso 17, a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Talvez o judeu, lendo o Evangelho de João, e ele escreve para os judeus, ele vai dizer o seguinte, mas você está enaltecendo tanta pessoa de Jesus aí, falando das graças, das bênçãos e tal, mas e a lei dada por Moisés? E aí ele não desprezou a lei dada por Moisés. Ele valorizou a lei dada por Moisés. Em momento algum, nenhum dos evangelhos, nem nenhuma das cartas do Novo Testamento vai excluir a lei dada por Moisés. Vai enaltecê-la, vai dar o seu devido lugar. Contudo, aquilo que a lei de Moisés não pôde fazer, a plenitude de Deus, graça sobre graça, fez. Qual era o propósito da lei de Moisés? Apresentar o pecado, e apresentar o preço que deveria ser pago para liquidar o pecado, para sanar o pecado. A lei fez isso. Nos deu conhecimento de quais comportamentos nossos são reprovados por Deus, e nos deu conhecimento de que para haver perdão de pecados é necessário derramamento de sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. A alma que pecar, essa morrerá. É isso que a lei nos fez. Mas ela não resolveu o problema. Tanto não resolveu que Lutero, quando perguntaram para ele, você ama a Deus? Ele disse, amar a Deus? Eu às vezes o odeio. Como assim, Moisés? Lutero, você pode dizer algo assim? Por que é que você odeia a Deus? Eu falei, porque Ele me deu uma lei pela qual eu devo viver. Mas eu tenho uma natureza pecaminosa que não consegue atendê-lo plenamente. E um dia Ele haverá de me julgar mediante essa lei. E eu estou aqui escravizado nesse corpo do pecado, eu não consigo me livrar disso. Então eu só estou aguardando o dia da minha execução final, da minha pena final, a condenação final. Como eu posso amar a esse Deus? Até o dia que ele, lendo o Novo Testamento, encontra em Romanos que o justo viverá por fé. Aí ele entendeu. Aí, da plenitude de Deus, graça sobre graça, graça e verdade tiveram sentido para Lutero. Porque a verdade, ela vem revelar isso. A verdade é que você é pecador. A verdade é que você verdadeiramente nasceu em pecado, foi concebido em pecado. Você é pecador. E pelos seus pecados é necessário o derramamento de sangue, o seu sangue. Você vai pagar pelos seus pecados, esta é a verdade. Mas não somente a verdade foi trazida com Jesus, como também graça.
Uma vez que pela verdade nós conhecemos que somos condenados pelos nossos pecados, agora a graça de Jesus vem dizer: eu posso morrer em seu lugar. Não precisa ser o seu sangue a ser derramado, pode ser o meu, para satisfazer a ira de Deus. Então eu morro, me disponho a morrer em seu lugar, para pagar a sua dívida. Isso é graça. Isso Jesus Cristo trouxe. A lei dizia como e quando nós pecamos e qual é o custo disso. A graça trouxe: você pode ser perdoado e salvo. Isso veio em Jesus Cristo. E é isso que João está dizendo. Graça e verdade nos foram dadas na pessoa de Jesus. Ele, sendo o Logos, sendo o verbo de Deus que habitava plenamente em Deus, desfrutando da comunhão plena com Deus, num local onde não há pecado, onde não há mácula, onde tudo é glorioso e perfeito, Ele desce desse seu lugar glorioso e perfeito, e Ele vem ao nosso encontro. Ele vem para revelar Deus, o Deus de amor, o Deus gracioso, o Deus que quer salvar o seu povo. E Ele fez isso e desceu até esta mansão dos mortos. Um monte de zumbi perambulando por essa terra, mortos espiritualmente. A habitação de pessoas que são mais sujas do que os vermes nos cadáveres. Assim somos nós, pecaminosos. Os vermes não têm pecado, nós temos. E Ele vem em detrimento de si mesmo e em benefício nosso. Deu a sua vida por mim e por você, sendo nós ainda pecadores. Isso é amor. É esse amor que está sendo revelado na encarnação de Jesus. Porque a encarnação foi o primeiro passo para a sua morte na cruz. É isso que Jesus veio nos revelar. Ele sai da presença do Pai e vem disposto a descer nesse mundo corrupto para estabelecer aqui a sua tenda entre nós, por um tempo, entre pecadores. E entre os homens, encarnado, Jesus revelou a Deus. Aleluia! Nós podemos vê-lo, conhecê-lo, interagir com Deus na pessoa de Jesus. E por isso o texto está dizendo que Ele é graça e verdade. A encarnação de Jesus é a manifestação da graça e da verdade. E Jesus veio dizer que eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Depois de tamanho esforço, o seu trabalho não será em vão. Só haverá uma forma de chegar a Deus o Pai, através de Jesus. É triste quando ponderamos, mas e aquelas nações que nunca ouviram falar de Jesus? E aqueles índios embrenhados na mata que nunca ouviram falar de Jesus? E gerações após gerações antes da encarnação de Jesus, ou mesmo depois, que morreram sem ouvir falar de Jesus. Não temos resposta para isso. Mas a Bíblia nos apresenta Jesus Cristo como sendo o caminho, a verdade e a vida. E ninguém, nem eles que nunca ouviram, e muito menos nós que estamos ouvindo, chegaremos ao Pai sem Cristo Jesus. Você e eu somos chamados pela palavra de Deus a render a nossa vida a Deus, a reconhecê-lo revelado plenamente na pessoa de Jesus, a tê-lo como nosso único e suficiente Salvador, a compreender que não existe outro método, outra forma, não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus. O nome de Jesus. E que resposta daremos a Ele? Qual reação você tem diante
destas informações, desta orientação bíblica, desta revelação dada pela palavra de Deus. Como você reage a tudo isso? A forma que reagimos determinará como Deus nos responderá. Aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Feche seus olhos. Coloquemo-nos contritos diante de Deus agora, porque a palavra de Deus requer uma resposta. Não podemos, nem você nem eu, fazer de conta que não estamos ouvindo. E não podemos, ouvindo, simplesmente não darmos uma resposta. Coloque-se diante de Deus. O Verbo se tornou carne e habitou entre nós, fez sua morada entre nós. Desta forma, nossos olhos e mentes contemplaram sua glória, a glória do unigênito, do Deus encarnado, e da sua plenitude, da plenitude do ser de Deus. Você e eu temos recebido graça sobre graça, uma bênção atrás da outra. A lei dada a Moisés nos condena nos nossos pecados e nos instrui que o salário do pecado é a morte. Mas também em Cristo Jesus conhecemos esta verdade e conhecemos a sua graça, as quais vêm por meio dele, que sendo o unigênito do Pai, o Deus unigênito, desfrutando de eterna comunhão com o Pai, nos revela o Pai plenamente. E veio trazer graça aos que nele creem. O conhecimento disso requer uma resposta positiva a Deus. Ore comigo. Deus, em nome de Jesus, nós nos colocamos em Tua presença. Depois de ouvir, ó Deus, este extraordinário texto, entendê-lo um pouco mais e contemplar, aprender dele, que o Senhor se revelou plenamente na pessoa de Jesus e que através de Jesus, por meio de Jesus, o Senhor nos trouxe graça e verdade. E que podemos alcançar plena salvação somente em Cristo Jesus. Então, ó Deus, venha com o Teu Espírito Santo aos corações empedernidos, endurecidos, quebrantar, porque o Senhor é o martelo que esmiuça a penha. Venha, ó Deus, transformar este coração de pedra num coração de carne. Venha, ó Deus, mover em nossa mente e no nosso coração a Tua vontade. Dá-nos, ó Deus, uma revelação de Ti extraordinária através da ação do Teu Espírito em nossos corações, transformando estas verdades históricas, inclusive, em verdade salvífica, fazendo com que tudo que ouvimos seja mais do que mera informação, que não fique isso simplesmente na mente, mas que desça ao coração e traga vida e vida em abundância. Promova, ó Deus, a salvação daqueles que ainda estão presos aos seus pecados, aos seus vícios, a uma vida voltada para o mundo e distante do Senhor. Muitos dos quais, ó Deus, podemos ser nós mesmos aqui presentes. Nós mesmos, com toda a nossa vida religiosa, podemos ainda estar naquela fase de, que a Tua palavra diz, mortos nos seus delitos e pecados. Então venha produzir vida e vida em abundância. Não queremos ser meramente religiosos, ó Deus. Nós queremos ser feitos filhos Teus, em Cristo Jesus. Faça isso, ó Deus, nós pedimos. Sê propício a nós, pecadores, e salva-nos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Eu quero orar. Essa semana é aniversário
da igreja no dia 28, na quinta-feira, na sexta-feira. 41 anos. E no sábado é aniversário da Elisandra. Então, nesse momento, nós vamos fazer uma oração de gratidão a Deus pelo aniversário que vamos completar essa semana, 41 anos de organização eclesiástica. Algumas das famílias, alguns daqueles que começaram esse trabalho estão conosco aqui, louvado seja Deus por isso. É muito gratificante. Outros tantos chegando e se dispondo a servir a Deus aqui, isso é muito gratificante. Nós vamos orar agradecendo a Deus por isso, agradecendo a Deus, intercedendo pela Elisandra, que vai fazer também aniversário, e agradecendo pelos enfermos. Nessa semana que passou, o Vinícius perdeu a sua avó, oramos por ela no domingo passado, veio a óbito naquela noite, foi sepultada na segunda-feira, estivemos lá com a família. Na semana anterior, além da Mileninha Romeiro, também o Osmani perdeu a sua avó. Então, 3 jovens nossos aqui perderam suas avós nas 2 últimas semanas. Vamos orar por eles. Mas temos boa notícia também, o Israel de Brodowski, por quem estamos orando. Deus fez um milagre na vida do Israel. Aí, ó, para quem fala que não tem milagre. E o Israel vai ter alta amanhã, louvado seja Deus por isso. Coisa boa. Esteve aí numa situação muitíssimo perigosa. E somente um milagre poderia fazer retroceder aquele quadro infeccioso que ele estava. E Deus fez isso, louvado seja o nome do Senhor. Então eu quero orar por isso e pelos demais que pediram para a gente orar. Feche seus olhos, vamos orar por isso. Deus, nós agradecemos ao Senhor pelos 41 anos da igreja, que completará agora na sexta-feira. Pelas vidas, famílias, pessoas, tantas que passaram, outras tantas ainda estão aqui, fazendo esta história, ó Deus. Louvamos o Teu nome por estes irmãos corajosos, pioneiros, que começaram o trabalho e através de suas mãos, do seu trabalho, o Evangelho chegou a outros que vieram depois. Agradecemos ao Senhor, ó Deus, pela vida da Elisandra, que também vai fazer mais um ano de vida no sábado. Pela vida do Israel, que amanhã vai ter alta. Louvamos o Teu nome por isso, Senhor. Pelo conforto do Teu Espírito aos corações enlutados, pela força que o Senhor está dando àqueles irmãos enfermos que estão sobrevivendo, lutando contra a enfermidade, vencendo desde uma gripe ou o Covid, ou uma variante do Covid, como muitos agora, como outros lutando contra o câncer, o caso do Leandro e do Gilberto, aos quais o Senhor tem abençoado e sustentado e dado graça sobre graça. Continue, ó Deus, fazendo este milagre na vida dos Teus filhos e filhas. Não somente nas famílias enlutadas, no Leandro e no Gilberto, mas também na Dona Rosa, que estava para operar essa próxima semana, mas está com Covid agora, vai ter que adiar. A Suzy, que aguarda a cirurgia. A Dona Reginalda também convalescendo. A filha e o genro do presbítero Olgair. A Dona Selminha com bronquite em casa, impedida de vir por conta disso. E todos os que estão gripados com Covid, ó Deus, tenha misericórdia em nome de Jesus. Cura os Teus filhos e filhas. Continue fazendo milagre. Dá-nos a Tua bênção, Senhor. Nós Te agradecemos por isso, no nome do Senhor Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a eterna consolação do Espírito de Deus estejam sobre vós permaneça hoje e para sempre. Amém e amém.